Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa semana com muita fé em Deus, né? Essa semana nós faremos a semana 3 e a semana 4 do PET, volume 7. Este PET, volume 7. Bens a Deus, estamos no último PET, agora temos sua avaliação final, né, gente? Isso aí. Parabéns para vocês que estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo realizar as atividades. Peço encarecidamente que nós ainda não temos orientações quanto à entrega do PET 6 e as atividades do PET 300. Quem não enviou as fotos, eu peço que me envie as fotos, porque até então não é para deixar na escola, vai ficar com vocês. Para que eu possa preencher o anexo 1, eu preciso que vocês me enviem as fotos, tá? Porque o PET 6 e o PET 300, por enquanto, não vai ficar na escola, vai ficar com vocês. Então, me envie as fotos para que eu possa preencher o anexo 1, tá bom? Vamos começar com língua portuguesa. Faremos junto essa semana, hoje, língua portuguesa, a semana 3 e a semana 4, que nós vamos trabalhar o mesmo conteúdo, tá? Nas atividades da semana, o trabalho está relacionado ao campo político cidadão, tendo a notícia como gênero textual em destaque. Então, continuamos trabalhando gêneros textuais, agora notícia. Além da leitura e compreensão do texto, as atividades têm finalidade de incentivar a criança a perceber que a notícia relata fatos do cotidiano, ocorridos na cidade, no campo, no país ou no mundo, como nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo no tempo e a hora, não é isso? Os quais têm grande importância para a comunidade e para o público leitor, ouvinte ou espectador. Tem também a finalidade de instigá-la a perceber que a progressão temática das notícias gira em torno das perguntas: o que, quem, como, né? Quando. Nas atividades desta semana, você vai ler e ouvir textos jornalísticos de meios impressos e digitais. Que jornais impressos circulam em sua cidade? Na nossa cidade, nós temos o Realidade Pratense, mas ele não é impresso, ele é através da internet, né? Alguém de sua família costuma ler jornal impresso? Caso sim, essa pessoa compartilhe o que lê. Você já leu alguma notícia em um jornal impresso? Sempre vem com a letrinha bem miudinha, né? Achou a leitura fácil ou difícil? Por quê? Conhece algum jornal impresso destinado ao público infantil? Qual? Qual sua opinião? Para que serve um jornal? O jornal serve para nos manter informados, né? A par de tudo que está acontecendo no mundo. Então é muito importante que vocês acompanhem, hoje mais pela televisão, né? Quase não temos mais jornal impresso, ainda mais com essa pandemia. Mas é muito importante para todos que acompanhem as notícias, né, para saber o que está acontecendo no mundo, na nossa cidade. Isso? Uma manchete é um título de uma notícia de um jornal ou revista, escrita em letras grandes e tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. Os líderes de notícias tem como objetivo dar ao leitor as principais informações, geralmente no primeiro parágrafo da notícia, que vem aquele bem grande, assim, enorme, né? Na página 10, leia o texto abaixo silenciosamente e depois leia em voz alta para alguém de sua família. Eu vou fazer a leitura para vocês se orientarem e responder as questões. Filhotes de cachorro são resgatados após abandono no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Observe que a notícia ela está em destaque. Olha só, letras grandes para chamar a atenção do leitor, né? A denúncia de que os cachorros foram abandonados no local. Um dos filhotes ficou preso em uma lata de tinta dentro do rio. 5 filhotes de cachorro foram resgatados nas margens do rio, do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira, dia 22. O Corpo de Bombeiro recebeu denúncias de que um carro parou às margens do Ribeirão e abandonou os filhotes. Um dos filhotes caiu em uma lata de tinta e ficou preso dentro do rio.
Como o local é de difícil acesso, os bombeiros fizeram o resgate utilizando uma corda ancorada na viatura. Todos os cães foram resgatados e levados para o centro de zoonoses da cidade. Ok? Fizemos a leitura da notícia, né? Agora vamos às respostas. Número 2. Responda as questões oralmente, depois registre as respostas. Então, nós vamos conversar e vocês irão registrar as respostas. Letra A. Quantos filhotes foram resgatados? Gente, quantos filhotes? Foram 5 filhotes de cachorro, não é? Quem fez o resgate dos filhotes? Conforme a notícia, foi o corpo de bombeiro. Letra C. Onde os filhotes estavam? Onde eles estavam? Abandonados no Ribeirão das Antas. Letra D. Por que os filhotes estavam nesse local? Porque eles foram abandonados, né? Um carro parou e jogou eles no rio. Como os bombeiros ficaram sabendo dos filhotes? Como? Foi através de uma denúncia. Eles receberam uma denúncia. Qual foi a denúncia recebida pelo corpo de bombeiro? De que haviam sido abandonados 5 cachorrinhos lá no Ribeirão das Antas. O que aconteceu com os filhotes? O que aconteceu? Eles foram resgatados. Como foi feito o resgate? Quem fez o resgate, né? Corpo de bombeiro utilizou uma corda ancorada no carro, na viatura, para descer lá embaixo e resgatar os cachorrinhos. Depois do resgate, para onde os filhotes foram levados? Para onde? Todos os cães foram resgatados e levados para o centro de zoonoses da cidade. Número 3. Assinale com um X a resposta correta. Vamos lá. O texto lido pertence ao gênero. Qual gênero? Textual, reportagem, matéria de revista ou notícia? Vocês vão marcar a opção certa. O texto foi publicado em um jornal impresso, na internet, em uma revista. Observem a imagem, analisem a imagem da notícia para vocês marcarem a opção correta. O objetivo da notícia é divertir, informar ou explicar? Marque a resposta certa. Releia a notícia e faça o que se pede. Qual é o assunto central dessa notícia? Vocês vão marcar uma das duas opções. O assunto principal é o resgate de 5 filhotes de cachorro abandonado, a denúncia sobre filhotes de cachorro abandonado. Qual é o principal? Marca somente uma opção. Letra B. Na notícia, o título manchete deve apresentar o assunto central e atrair a atenção dos leitores. O título dessa notícia tem essas características? Sim ou não? Ou mais ou menos? Vocês vão marcar. As notícias geralmente apresentam um título auxiliar que contempla as ideias do título principal. Nessa notícia, há um título auxiliar? Sim ou não? Se sim, pinte-os. Aí você vai usar o seu lápis de cor para ir pintar lá no texto o que está pedindo, tá bom? No primeiro parágrafo de uma notícia, Lídia, constam as principais informações sobre o fato noticiado. Localize as informações a seguir e pinte-as de acordo com o que se pede. Então, vocês vão precisar de lápis de cor azul, amarelo, vermelho e verde, para que vocês possam destacar no texto o que está pedindo. Aí vem os questionamentos que eu expliquei para vocês no começo. O que aconteceu? Marque de azul. Onde ocorreu o fato? Marque de amarelo. Quando ocorreu o fato? Marque de vermelho. Por que ocorreu o fato? Marque de verde lá no texto de vocês, na notícia de vocês, ok? Continuando, na semana 4, eu vou dar continuidade porque nós estamos falando praticamente do mesmo assunto. Nessa atividade agora da semana 4, mediante o que vocês estudaram na semana 3 sobre a notícia, agora vocês vão se orientar e irão produzir uma notícia, né? Nas atividades dessa semana, a criança irá produzir uma notícia e um telejornal, jornal falado. O objetivo é que a criança produza o gênero textual trabalhado na semana anterior, que eu acabei de falar para vocês, desenvolvendo a oralidade.
Esclareça à criança que o roteiro da atividade é apenas uma forma de organização das informações e que durante a escrita o importante é que elas estejam presentes no texto, não necessariamente na ordem do roteiro. Retome com ela a estrutura da notícia, explicando cada tópico, a manchete, o título e o secundário. Lide, corpo da notícia, porque aí você vai argumentar na notícia, explicar, né? Oriente a criança a escrever as informações de forma direta, ou seja, sem detalhes desnecessários. A notícia ela tem que ser mais concisa, eu não preciso delongar muito. Eu vou dar a notícia para que o leitor fique informado, sem muita. Eu preciso focar só na notícia. Ressalte que a notícia é um relato de evento verídico, algo que aconteceu, e que, por isso, a criança deve tomar cuidado para não fazer uma narrativa. Lembre a criança que o texto deve ser impessoal, não apresentar opinião de autor e ser escrito preferencialmente em terceira pessoa, ok? Então vamos lá, produção de notícia. Você vai escrever uma notícia para um jornal sobre os animais abandonados em sua cidade. Infelizmente, nós temos muitos casos aqui na nossa cidade, né? Na nossa última aula, pude observar que praticamente todos vocês têm animal em casa, têm cachorro em casa. Eu tenho 2 cachorras e eu até fiquei feliz porque muitos de vocês mostraram o animalzinho de vocês. Então vai ser uma notícia que vai ser fácil de vocês fazerem, porque vocês já têm conhecimento, né? Primeiro, planejamento. Converse com seus familiares ou responsáveis sobre a questão a seguir e anote as falas que julgar interessante. Na cidade onde você mora, existem animais abandonados? Vamos perguntar para a mamãe e para o papai que tem mais conhecimento, né? Conhece alguém que já resgatou algum animal em situação de perigo ou alguma ONG que cuida de animais abandonados? Aqui no Prata nós não temos uma ONG, mas nós temos pessoas que cuidam dos animais, tipo a Márcia Sintra. Ela cuida muito dos animais abandonados, ela tenta ajudar, né, da melhor forma possível. Conhece alguém que adotou um animal abandonado? Acho que tem muita gente que já adotou. Eu acho que a Maria Clara contou sobre isso, né? Do cachorrinho que estava cheio de bichinho, que a mãe dela cuidou, né? Então, vai ter história para contar. Converse com seus familiares sobre os motivos que levaram as pessoas a abandonar animais e ouçam a opinião deles. Produção. Número 2. Produção. Escreva a notícia, organize as informações seguindo este roteiro. Então, você tem um roteiro aqui para seguir. O que aconteceu, né? O fato, por que aconteceu, por um motivo, onde aconteceu, o lugar, quando aconteceu, que é a data, como aconteceu, os detalhes da notícia. Porém, não precisa delongar muito, como eu disse. É uma notícia que você tem que passar o principal para a pessoa, somente. Fique atenta à estrutura da notícia. Caso tenha dúvida na escrita de alguma palavra, consulte o dicionário impresso ou digital. Escreva as informações de forma direta, evitando detalhes desnecessários. Se julgar interessante, insira imagens e legenda. Escreva a notícia em uma folha de rascunho, para depois vocês passarem ali. Terceiro, revisão e reescrita da notícia. Revise seu texto observando os seguintes aspectos. O título chama a atenção do leitor? A notícia aborda um fato relevante? A estrutura da notícia está correta? Converse com seus familiares, faça os ajustes necessários. Passe seu texto a limpo no espaço a seguir. Então, para finalizar, vocês vão passar a notícia de vocês para cá. Se quiser usar imagens, se quiser ilustrar, fiquem à vontade, tá? Aqui nós estamos concluindo a atividade dessa semana sobre o gênero textual notícia. Vou ficar aguardando as notícias de vocês, eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para contar, tá bom? E se precisar de ajuda, eu estou à disposição de vocês. Beijo e até mais. Fiquem com Deus.